Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam tendo uma excelente semana com as bênçãos de Jeová. Saiba que é um prazer ter a companhia de vocês aqui no nosso canal para considerarmos assuntos espirituais. E na nossa reunião desse fim de semana, 11 a 17 de setembro, nós vamos estar estudando o estudo 29 da revista Sentinela. E como de costume, vamos fazer uma análise de algumas respostas que podemos estar comentando nesse artigo, sempre com o objetivo de encorajar outros irmãos na congregação e de ajudar vocês na sua preparação. Pedimos que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, faça um comentário, ative as notificações, isso é importante, para você ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe nossos vídeos. Isso também vai ajudar muito o nosso canal a crescer novamente e vai fazer com que isso ajude outros irmãos que também vão preparar esse artigo. O estudo 29 tem um tema muito importante, irmãos. Você está pronto para a grande tribulação? O texto base é Mateus 24:44. Mostrem-se prontos. O que vamos ver? A grande tribulação vai começar em breve. Qualidades como perseverança, compaixão e amor vão nos ajudar a estar preparados para o período mais difícil que a humanidade vai enfrentar. Vamos ver como os primeiros cristãos aprenderam a mostrar essas qualidades, como nós podemos fazer o mesmo hoje e como essas qualidades vão nos preparar para a grande tribulação. Então, entrando no parágrafo 1, temos a seguinte pergunta: por que é importante estarmos preparados para desastres? Resposta: porque a preparação salva vidas. Quando um desastre acontece, as pessoas que estão preparadas têm mais chances de sobreviver e de ajudar outros. Parágrafo 2, temos o texto de Mateus 24:44, o texto base do nosso estudo, para ler. Após a leitura, veja a pergunta: por que devemos estar preparados para a grande tribulação? Porque a grande tribulação vai começar de repente. E ao contrário de outros desastres, nós sabemos que a grande tribulação está chegando. Então, se estivermos preparados, vai ser mais fácil passar por esse momento difícil e ajudar outros a fazer o mesmo. Parágrafo 3. Como a perseverança, a compaixão e o amor vão nos ajudar a estar preparados para a grande tribulação? Resposta: vimos aqui que a perseverança vai nos ajudar a obedecer a Jeová, confiando que Ele vai nos proteger. Já a compaixão vai nos motivar a dar ajuda a outros irmãos afetados. E por último, o amor vai nos ajudar a enfrentar esse período difícil, onde sabemos que, por causa do ataque de uma coalizão de nações, provavelmente vamos ter que morar com outros irmãos em um lugar pequeno por um tempo. Continuando, agora o parágrafo 4 tem a seguinte pergunta: como a Bíblia indica que devemos continuar mostrando perseverança, compaixão e amor? Resposta: a palavra de Deus nos incentiva a continuar aumentando nossa perseverança, compaixão e amor. Por exemplo, Lucas 21:19 diz: pela sua perseverança, vocês preservarão a sua vida. Colossenses 3:12 diz: revistam-se de compaixão. E 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10 diz: vocês mesmos são ensinados por Deus a amar uns aos outros, mas nós os exortamos, irmãos, a continuar fazendo isso cada vez mais. Primeiro subtítulo do estudo: fortaleça sua perseverança. Parágrafo 5. Como os primeiros cristãos perseveraram ao enfrentar desafios? Resposta: muitos foram perseguidos, tanto pelos líderes religiosos judaicos e pelas autoridades romanas, quanto pelas suas próprias famílias. E dentro da congregação, às vezes eles tinham de lutar contra os ensinos falsos dos apóstatas, que tentavam dividir a congregação. Mesmo assim, aqueles cristãos perseveraram. Parágrafo 6 tem a seguinte pergunta: o que você aprendeu com o que Merita fez para perseverar? Aprendemos que nós também podemos perseverar se estudarmos e meditarmos sobre exemplos de perseverança
que encontramos na Palavra de Deus e em nossas publicações. Então, no caso dessa irmã Merita, ela fez isso. Ela meditou na história de Jó e isso tocou o coração dela, a ponto dela continuar perseverando. Chegamos no parágrafo 7. Mesmo se não estiver enfrentando um grande problema agora, o que seria bom você fazer? Resposta: podemos fortalecer nossa perseverança por sempre orar a Jeová e contar a Ele tudo o que nos preocupa, talvez em situações onde ficamos chateados, confusos ou sem saber o que fazer. Então, seria muito bom termos o costume de pedir a ajuda de Jeová ao enfrentar problemas pequenos do dia a dia. Com certeza, se já agora fizermos isso, vamos também fazer quando enfrentarmos grandes desafios no futuro. Parágrafo 8. Como o exemplo de Mira nos mostra que perseverar hoje pode nos ajudar com desafios no futuro, temos o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, para ler, e depois temos essa imagem que vamos descrever para os irmãos. Não vamos colocar no vídeo, porque senão não vai caber as respostas. Mas veja a resposta. Observamos aqui que Mira, por causa dos desafios que ela enfrentou no passado, ela se sente mais forte para continuar perseverando hoje. Ela admite que às vezes achava que só ela tinha tantos problemas, mas daí lembrava de tudo que Jeová já tinha feito por ela nos últimos 20 anos e dizia a si mesma: continue fiel. Não deixe todos esses anos e todos esses desafios que você venceu com a ajuda de Jeová irem por água abaixo. Então nós também podemos meditar em como Jeová já nos ajudou a perseverar. E é exatamente isso que estamos vendo na gravura. Uma irmã acamada, provavelmente está passando por muitos problemas de saúde, mas ela está perseverando, porque ela sabe que se ela perseverar agora, isso vai ser uma força para ela perseverar no próximo problema que ela tiver. E é isso que diz na descrição da imagem. Perseverança. Cada desafio que enfrentamos nos fortalece para o próximo. Chegamos no segundo subtítulo do estudo: Mostre compaixão. Parágrafo 9. Como os irmãos da congregação de Antioquia, da Síria, mostraram compaixão? Resposta: quando os cristãos na Judéia enfrentaram uma grande fome, os irmãos da congregação de Antioquia, da Síria, eles agiram e resolveram, cada um de acordo com as suas possibilidades, enviar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Os irmãos afetados pela fome viviam bem longe. Mesmo assim, os cristãos em Antioquia estavam decididos a ajudá-los. Parágrafo 10. De que maneiras podemos mostrar compaixão quando nossos irmãos são afetados por um desastre? Temos mais uma gravura para descrever. Mas veja a primeira resposta. Hoje, quando nossos irmãos são afetados por um desastre, nós podemos agir rapidamente, talvez falando com os anciãos e nos colocando à disposição para ajudar. Além disso, podemos fazer donativos para a obra mundial e orar por aqueles que foram afetados pelo desastre. E é exatamente isso que estamos também vendo na gravura. Irmãos trabalhando após um desastre, provavelmente ali construindo uma casa para um irmão que perdeu sua casa, ou um novo salão do reino que foi destruído, todos ali juntos mostrando compaixão de maneiras práticas. E conforme vimos no parágrafo, mesmo que às vezes não podemos estar no local para ajudar, nós podemos fazer donativos voluntários, que isso também vai ajudar nas despesas da construção no local afetado. A descrição diz assim: compaixão. Quando um desastre natural acontece, temos a oportunidade de mostrar compaixão. Parágrafo 11. Por que mostrar compaixão dá honra a Jeová? Porque hoje a maioria das pessoas no mundo não conhece a Jeová. Então, quando mostramos compaixão depois de um desastre, muitas delas observam os sacrifícios que fazemos. E com certeza nós ficamos felizes de saber que, quando mostramos compaixão, outros talvez queiram aprender mais sobre o Deus que é rico em misericórdia. Parágrafo 12. A pergunta: por que mostrar compaixão hoje nos prepara para a grande tribulação? Temos o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17 para ler. Após a leitura, veja a resposta. Porque pode ser que nossos irmãos e irmãs precisem de ajuda até para conseguir as coisas básicas. Quando nosso Rei Jesus Cristo vier para julgar as pessoas, queremos que ele veja que estamos mostrando compaixão e nos convide para herdar o reino. Terceiro subtítulo: Fortaleça seu amor. Parágrafo 13.
De acordo com Romanos 15:7, como os primeiros cristãos fortaleceram o amor que sentiam uns pelos outros? Então, após os irmãos lerem esse texto, que é a base da pergunta, veja a resposta. Os irmãos em Roma eram diferentes uns dos outros. Entre eles havia judeus, que cresceram seguindo a lei mosaica, e gentios, que tinham uma criação completamente diferente. Alguns cristãos eram escravos e outros eram livres, talvez até donos de escravos. Mas vimos aqui que, seguindo os conselhos de Paulo, eles, em vez de permitirem que as diferenças os dividissem, esses cristãos superaram suas diferenças e acolheram uns aos outros. Parágrafo 14. Como Ana e seu marido mostraram amor. Logo depois de receber uma nova designação missionária na África Ocidental, a pandemia da Covid-19 começou. Eles tinham acabado de chegar, mas não podiam se encontrar com os irmãos da congregação. O que esse casal fez para mostrar amor? Eles faziam chamadas de vídeo para estar em contato com os irmãos e dizer o quanto queriam conhecê-los melhor. Os irmãos ficaram muito gratos pelo amor que os missionários mostraram e começaram a fazer ligações e enviar mensagens para eles. Continuando, parágrafo 15, o que você aprendeu com o exemplo de Vanessa sobre amar todos os nossos irmãos? Temos mais uma gravura. Veja a resposta primeiro. Aprendemos que fortalecemos nosso amor por todos eles quando nos concentramos em suas boas qualidades. Foi isso que Vanessa fez. Ela, a princípio, achava difícil lidar com alguns irmãos na sua congregação, mas daí ela decidiu que, em vez de evitar aqueles irmãos que tinham uma personalidade irritante, ela iria passar mais tempo com eles. Fazendo isso, ela aprendeu a ver o que Jeová ama nesses irmãos, e assim passou a amar eles por se concentrarem em suas boas qualidades. E é isso que estamos vendo na gravura. Apesar de idades diferentes, podemos ver um irmão mais velho, mais experiente e outros mais jovens. Mas eles estão passando tempo juntos, fortalecendo a amizade deles, mostrando amor uns pelos outros. Talvez ali se concentrando nas boas qualidades que cada um tem. E é isso que nós também devemos fazer. A descrição: amor. Precisamos do amor de todos nossos irmãos e irmãs. Parágrafo 16. A pergunta: por que vai ser muito importante mostrar amor durante a grande tribulação? Temos mais uma gravura. Resposta: assim como no passado, onde Jeová deu a orientação ao seu povo para entrar nos seus quartos e fechar as portas e se esconderem, logo em breve pode ser que essa instrução também se aplique a nós durante a grande tribulação, porque os quartos podem se referir às nossas congregações. Então, por isso que o amor vai ser essencial durante a grande tribulação, pois só seremos protegidos por Jeová se continuarmos unidos com nossos irmãos. E é exatamente isso que a gravura nos mostra. Podemos ver aí irmãos bem unidos, num quarto pequeno, apertado, vamos assim dizer, mas mostrando amor, compaixão um pelos outros, né? E é isso que vai fazer toda a diferença, é isso que vai proteger esses irmãos, a união. E podemos ver logo abaixo eles saindo da grande tribulação, unidos novamente. Ou seja, essa atitude salvou cada um deles, né? Então isso dá a entender que se hoje nós temos algum problema com alguns irmãos, nós devemos prontamente resolver e fazer as pazes com esse irmão, fortalecer a amizade com ele, para que quando chegue essa época, a gente possa ser uma fonte de consolo e proteção uns pelos outros. A descrição da imagem. Durante a grande tribulação, vamos ser protegidos por Jeová se continuarmos unidos com nossos irmãos. Último subtítulo do estudo: prepare-se agora. Parágrafo 17. Se estivermos preparados agora, o que vamos conseguir fazer durante a grande tribulação? Resposta: o grande dia de Jeová será um período muito difícil para todas as pessoas, inclusive para nós, povo de Jeová. Mas se nos prepararmos agora, vamos conseguir ficar calmos e ajudar outros. Vamos enfrentar com perseverança qualquer desafio que surja. Quando nossos irmãos estiverem sofrendo, vamos fazer nosso melhor para ajudá-los em tudo o que precisarem, mostrando compaixão. E vamos continuar cada vez mais próximos dos nossos irmãos, mostrando o amor que já aprendemos a sentir por eles.
Muito bem, meus irmãos, agora vamos fazer uma recapitulação do nosso estudo. A primeira pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? O que vai ajudar você a fortalecer sua perseverança? A resposta está nos parágrafos 6 a 8, irmãos. Eu fiz um resumo aqui. O que vai nos ajudar é meditarmos sobre exemplos de perseverança que encontramos na Palavra de Deus e em nossas publicações. Também, mesmo que não estejamos passando por um grande problema agora, devemos ter o costume de orar a Jeová pedindo a sua ajuda para enfrentarmos problemas pequenos do dia a dia. E por último, devemos nos lembrar que, se desde agora já perseverarmos ao enfrentar desafios, vai ser mais fácil fazer isso durante a grande tribulação. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos mostrar compaixão por outros? A resposta está no parágrafo 10. Hoje, quando nossos irmãos são afetados por um desastre, nós podemos agir rapidamente, talvez falando com os anciãos e nos colocando à disposição para ajudar. Além disso, podemos fazer donativos para a obra mundial e orar por aqueles que foram afetados pelo desastre. Última pergunta de recapitulação: como você pode fortalecer seu amor pelos irmãos? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 14 e 15. Podemos fortalecer nosso amor pelos irmãos fazendo amizade e passando tempo com eles. Assim, eles também vão querer mostrar amor por nós. Além disso, fortalecemos nosso amor por todos eles quando nos concentramos em suas boas qualidades. E chegamos ao fim de mais uma preparação do estudo de A Sentinela. Dessa vez o estudo 29, que vai ser considerado nesse fim de semana, 11 a 17 de setembro. Que estudo encorajador, não é mesmo, irmãos? Que possamos aplicar desde já todos os conselhos que aprendemos aqui nesse artigo. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida e também na nossa família. Podemos observar isso em vários estudos que estamos tendo recentemente, mostrando que a grande tribulação e o grande dia de Jeová está bem próximo. Então devemos já nos preparar. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Esperamos que vocês possam tirar proveito com o auxílio desse vídeo e possam ter uma excelente preparação. E que Jeová abençoe vocês também com seus comentários na congregação. Agora você tem a oportunidade de deixar um gostei, fazer um comentário, compartilhar esse vídeo para ajudar outros irmãos também que vão preparar esse artigo e também ativar o sininho. Todas essas etapas vão ajudar muito também nosso canal a crescer cada vez mais. Desde já, que Jeová abençoe cada um de vocês e até os próximos vídeos.